Minha gente, bom dia, queridos alunos do segundo ano. Aí a gente agora vai dar início a mais uma aula EAD, nesse formato aqui que a gente está meio escondido em casa, até passar essa pandemia do coronavírus. O assunto dessa aula nossa aqui, eu prometi a vocês que a gente vai trabalhar um pouco mais a parte teórica, né? Que desde o começo do ano estou bombardeando vocês com a parte prática, né? Como vocês dizem, é continha por cima de continha, vocês já estão endoidando. Esse assunto nosso aqui vai ser sobre propriedades coligativas, né? Propriedades materiais. A definição geral, eu escrevi ela aqui. Ó. Ela quer dizer que são soluções, são propriedades que dependem apenas do número de partículas de espécie na solução, independentemente dessa natureza. Ou seja, são partículas que estão misturadas em algum líquido ou no ambiente. A gente vai ver mais detalhadamente nos próximos. Uma das partes que falam sobre essas propriedades coligativas é a parte da pressão. É a pressão máxima de um vapor de um líquido puro. Aqui, ó. Esse quadro aqui está mostrando essa variação de pressão. Veja só que aqui, ó, tem a animação. E aqui no lado tem a definição dos materiais que estão participando dessa animação aqui. Veja só. Essas bolinhas vermelhas aqui significam moléculas de gás oxigênio. As azulzinhas são moléculas de gás de nitrogênio e essa vermelha no meio, duas pretinhas embaixo, são as moléculas de água. Nesse caso aqui, tem 4 quadrinhos que estão mostrando essa diversificação desses materiais. Nesse primeiro aqui está mostrando o vapor de água começa a se formar. Nesse caso, a temperatura está começando a subir aos poucos. As moléculas estão se mexendo pouco. Nesse segundo quadrante aqui, são mais moléculas vão passando para o estado vapor. Ou seja, numa temperatura baixa, vai começando a subir aos poucos. A terceira aqui embaixo, o ar fica saturado de vapor de água. Nesse caso aqui, a temperatura está bem mais alta e as moléculas ficam mais intensas. Você vê que a quantidade de moléculas de água aqui estão começando a ficar muito maior do que era aqui em cima. Enquanto que só tem uns 3 nesse exemplo, aqui tem bem mais. Porque as moléculas estão começando a sair do estado líquido para o estado vapor. E essa última aqui, para uma molécula de água passe para o estado de vapor, outra deve se condensar. Nesse caso aqui, para ela passar para o estado de vapor, no caso seguinte, ela vai ter que aumentar demais a temperatura e depois ela vai começar a baixar. Condensação seria o seguinte: quando um líquido ele evapora, ele para evaporar precisa de temperatura alta. Evaporou, a partir do momento que ele vai baixando a temperatura, ele vai voltando ao seu estado líquido de novo. A água, vamos dizer assim, falando, evapora, temperatura alta, começou a baixar a temperatura, ela vai lá e começa a virar líquido de novo. É assim, por exemplo, com a chuva. Pessoal, aqui, influência da temperatura na pressão máxima de vapor. Esses 2 quadrinhos aqui estão mostrando a variação de temperatura e aqui no lado a pressão máxima através de milímetros de mercúrio. Aí vê só, aqui no lado está mostrando a temperatura e aqui no lado a pressão de acordo com isso aqui. Esses milímetros de mercúrio, a gente olha isso como? Normalmente, se a gente olha em relação à pressão, a gente tem mais acesso a esses números quando a gente faz um exame de pressão arterial, por exemplo, que a média é 12/8, por exemplo. Mas esse tipo de pressão aqui também é utilizado para olhar a questão da água, o comportamento dela em relação à temperatura. Nesse caso aqui, ó, a água a 0 grau, a pressão máxima de vapor dela chega a 4,6. A 10 graus, 9,2. E a partir do momento que a temperatura vai subindo, consequentemente também a pressão ela vai subindo. Nesse outro quadro aqui, ó, ele mostra essa variaçãozinha através dessa tabela. Vê só, vamos dar uma observada aqui. Isso aqui também é uma forma da gente também tentar entender como é que uma tabela apresenta dados. Vê só, a temperatura está a 0 grau. E a pressão máxima de milímetros
de mercúrio. Vê só, aqui está 0 grau, temperatura aqui embaixo e pressão máxima de vapor e milímetros de mercúrio. Nesse caso aqui, ó, 0 grau, eu vou subir ele, no caso está dizendo aqui, ó, que ele chega a 4,6, mais ou menos isso. Se eu chegar a 100 graus, que no caso é a temperatura de ebulição máxima que a gente consegue, ele chega a 760. Nesse caso, cadê 100? 100 está aqui, ó. E chegou, o máximo dele foi aqui, ó. Aí se for olhar aqui no meio, em torno disso mesmo, 760. Para observar uma tabela, você tem que olhar todos os itens que estão pedindo dele. E olhar de forma detalhada. Olhou aqui embaixo e olhou aqui, ó. Sempre de forma detalhada. Pode estar um monte de gráfico aqui, um monte de risco, um monte de coisa. Você tem sempre que olhar de forma detalhada. Em relação à influência da natureza do líquido, você vê aqui, ó, ainda em relação àquele outro assunto que a gente viu, né? Aquele último slide. Fala da pressão do vapor. Veja, tem 3 materiais aqui, ó. Relembrando que eu falei sobre a questão de observar direitinho uma tabela. Naquela tabela anterior, a gente só tinha uma informação, que era só sobre a variação da temperatura em relação à pressão do vapor, sobre os milímetros de mercúrio. Aqui eu já tenho um pouco mais de informação. Eu tenho o éter, que é um álcool também, o álcool normal e a água. Nesse caso aqui, a gente percebe o seguinte, que líquidos que são mais voláteis, ou seja, são mais fáceis de evaporar, mais fáceis de queimar do que a água, como o álcool comum e o éter, eles evaporam mais intensamente. Nesse caso aqui, eles resultam em pressões maiores. Resumindo, o éter e o álcool, eles evaporam muito mais rápido que a água. Olha aqui, ó. A água é muito mais lenta para evaporar. Vocês podem fazer teste em casa aí, pegar um pouco de álcool. Você pega, sei lá, uma colherzinha de álcool, coloca no chão e pega uma colherzinha de água também e bota no chão. E depois vocês podem cronometrar quanto tempo cada um deles leva para evaporar. Isso aí eles fazem, eu acabei de falar, acontece aí devido à volatilidade do álcool e do éter. Estudo da ebulição dos líquidos puros. Os líquidos puros, nesse caso aqui, podem ser considerados, por exemplo, a água destilada. Porque essa água destilada, por exemplo, ela não tem nenhum material dentro dela que vá mudar a sua composição. A definição aqui geral, né, da ebulição dos líquidos puros é um fenômeno físico onde a substância passa do estado líquido para o estado gasoso e a evaporação ocorre de duas maneiras. A vaporização, na verdade, de duas maneiras. Por evaporação ou por ebulição. Evaporação, assim, gente, de modo mais simples falando, é quando é uma forma mais lenta da água líquida, né, se transformar em vapor. Como é que eu posso fazer isso? Eu pego uma bacia d'água, boto no meio da rua lá e deixo o sol. Deixo o sol fazer o resto do serviço. Vai demorar, é lento, porém consegue-se. E ebulição, na verdade, é uma forma mais acelerada de fazer todo esse processo, para fazer esse processo de vaporização um pouco mais rápido. Nesse caso aqui, isso aqui é um exemplo de um processo de ebulição. Eu tenho, no caso aqui, um beck de Bunsen, né? Está esquentando um beck aqui com água. Essa água aí está fervendo a 100 graus, obviamente, porque os vapores estão escapando. Eu posso aquecer a água a mais de 100 graus, a 120 graus, por exemplo? Posso. Mas para isso eu preciso de alguma coisa que mantenha uma pressão nessa água constante. No caso, uma panela de pressão. Se eu fechar uma panela de pressão e aquecer ela vai chegar a temperatura de 120 graus, porque ela não vai perder sua pressão para a atmosfera. Vai ter alguma coisa lá segurando ela. A única pressão que está fazendo aqui é a pressão atmosférica. Não tem mais pressão nenhuma fazendo força sobre essa água.
Enfim, isso aqui seria, no caso, o processo de ebulição. O líquido está em ebulição, está perdendo e está liberando H2O em formato de vapor, de forma acelerada. A pressão externa na temperatura de ebulição. Nesse caso aqui, eu disse o seguinte, que o processo de ebulição ele é um processo acelerado. Só que eu disse que quando chega a 100 graus Celsius, ele ferve. Isso é se eu estiver próximo ao nível do mar, onde lá a pressão é um pouco mais alta. Quanto mais a gente sobe, ou seja, eu estou agora em Toritama. Se eu for para uma cidade que seja mais alta, tipo Taquaritinga, a pressão lá é menor. Quanto mais eu subo, a pressão diminui. Quanto mais eu desço, a pressão aumenta. Por isso que quando você vai para dentro de uma piscina, você sente seus ouvidos ficando um pouco pressionados, porque lá a pressão está maior no seu corpo. E se a gente descer a profundidades muito intensas no mar, por exemplo, a gente não sobrevive, porque o nosso corpo não tem capacidade de absorver uma pressão tão alta. Nesse caso aqui, está mostrando a questão de algumas cidades e o ponto de ebulição de algumas delas. Primeiro, mostrando o Rio de Janeiro aqui. Rio de Janeiro, ela ferve água a 100 graus. Eu vou lá, esquentei a água, posso colocar um termômetro lá dentro. Vai estar fervendo a 100 graus. Bem molezinha. Porém, se eu for para o Monte Everest, que é o local mais alto do mundo, que tem 8.848 metros acima do nível do mar, a 70 graus a água vai lá e ferve. Bem menos do que o Rio de Janeiro. Ou seja, a pessoa gasta menos botijão de gás aqui. Quiser economizar gás de cozinha, você tem que colocar o alto. Ou seja, você vem para o Monte Everest, é só levar um bujão para lá nas suas conchas que você vai gastar menos bujão do que em Toritama, no Rio de Janeiro. A pressão aqui é mais alta, aí ajuda a água a ferver mais rápido. Como a pressão aqui é menor, a água não tem muita ação sobre ela, então ela vai ferver de forma bem mais tranquila. Definição aqui, quanto maior o número de partículas dissolvidas em uma solução, menor será seu ponto de congelamento. Em países onde o inverno é muito rigoroso, adiciona sal nas estradas para provocar a diminuição da temperatura de congelamento da água, evitando assim que se forme gelo. Nesse caso aqui é o seguinte, tem algumas substâncias aqui, elas estão puras, obviamente, né, em seu estado puro. Aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é quando essa substância congela. E o ponto de ebulição é quando essa substância aqui, quando essa substância aqui, ela acaba fervendo, né? Acaba entrando no estado de ebulição, fervendo no máximo aqui. O seguinte, quando eu pegar a água, congelar a 0 grau, eu botei ela a um ambiente onde ela atingiu 0 grau, ela vai congelar, vai ficar em estado sólido. Se eu ferver ela a 100 graus, ela vai evaporar, evaporar, evaporar até desaparecer. Aí aqui no texto em cima, fala o seguinte, quanto maior o número de partículas dissolvidas em uma solução, menor será seu ponto de congelamento. Vamos utilizar a água de novo como exemplo. Se eu pegar água pura, eu estou lá com água, vocês podem fazer teste em casa, gente, inclusive. Vocês peguem água pura aí, coloquem no congelador. Depois, vocês peguem água com sal, vocês botem aí um bocado de sal, mistura aí e botem no congelador. E depois vocês esperem durante 1 hora e vão olhar qual das duas congelou e qual não congelou. A mesma coisa vocês podem fazer com outros materiais aqui. Porque, vê só, vamos observar logo aqui. A água, ponto de fusão dela a 1 atm, ou seja, na nossa pressão atmosférica, congela a 0 grau e ferve a 100. O etanol, que é o álcool do posto de gasolina do posto de combustível, né? No posto de combustível, ele congela a menos 114 graus, ou seja, o seu congelador nunca nessa vida, nem na outra vida que ele vai ter, ele vai conseguir congelar
um dedo de etanol sequer. E ele ferve a 78 graus. O benzeno, que é um dos materiais que tem na gasolina, 5,5 graus, a acetona, menos 95, o éter, 116, e o metanol, que é um combustível utilizado em alguns carros de corrida, menos 98 graus. Aí vê só, eu disse a vocês que vocês podiam pegar a água normal, um copo de água normal, colocar no congelador, e pegar um copo de água com sal e colocar no congelador. Ver qual dos dois congela mais rapidamente. Vocês também podem fazer isso com acetona. Vocês podem colocar acetona dentro do congelador mesmo. Vocês vão ver que ela não vai congelar de jeito nenhum. E outra coisa também que vocês podem fazer, além disso aí, não fazer um teste de ebulição, né? Óbvio, né? Eu vou pedir para vocês fazerem isso aí, vocês podem se queimar. Mas vocês podem fazer um teste de evaporação. Como é que vocês vão fazer isso aí? Vocês podem pegar um copinho de água, coloquem, sei lá, no chão, coisa assim, e um copinho de álcool normal, que vocês têm em casa aí, coloquem no chão também. Principalmente em um local que seja quente, no quintal de vocês mesmo. Vocês vão observar que a água, ela vai evaporar primeiro do que a acetona. Pode ser acetona ou etanol, tanto faz. Porque a água precisa de uma temperatura alta, mais alta do que a etanol, para poder virar vapor. Vocês podem fazer esses testezinhos em casa. E, gente, vê só. Nas próximas aulas, a gente se aprofunda mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção. Estudem aí. Logo, logo vou estar mandando mais material. Tenham uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa madrugada, uma boa noite, eu não sei. E tchau, tchau.